né? Eu não conheço nada daquela terra, né, de onde vieram meus ancestrais, não conheço a língua, eu falo alemão, eu falo, enfim, francês, né? Eu sou um alemão, sou um francês, e essas pessoas, por causa de uma série de circunstâncias, né, e de trágicas circunstâncias, várias delas descobrem esse judaísmo um pouco pelo caminho, né, da perseguição, né, a essa população de ascendência judaica, né? Quando, no dia 4 de agosto de 1914, essa frase, né, do diplomata inglês, né, Edward Grey, né, ele era do Ministério das Relações Exteriores, enfim, o Foreign Office da Grã-Bretanha, né, e ele diz o seguinte, né, porque a guerra ela não estoura toda de uma vez, né? O primeiro conflito, né, começa entre o Império Austro-Húngaro e a Sérvia. A Rússia posteriormente declara guerra ao Império Austro-Húngaro por aliança com a Sérvia. A Alemanha, por aliança com o Império Austro-Húngaro, declara guerra à Rússia, e aí o tabuleiro de xadrez, né, vai caindo. Então, durante alguns meses, a guerra vai se desdobrando. E no dia 4 de agosto de 1914 é o dia no qual, digamos assim, é literalmente o ponto sem volta de uma guerra que não seria mais localizada, né? Ela se globalizou inteiramente, porque então a França e a Inglaterra, né, e a Alemanha foram as vias de fato, então, enfim, né, quer dizer, se a guerra até então ela aparentemente poderia ser rápida e restrita a um território, ela ganha a globalidade, né, e aquilo que se esperava muitas vezes que demorasse semanas se arrasta por 4 longos anos, né? Nós estamos vivendo agora ansiosíssimos um ano de pandemia. Imaginem o que é viver 4 longos anos em estado de guerra, né? Particularmente para as populações de áreas onde o conflito militar acontece, né? Porque mesmo as áreas mais distantes, elas sofrem impacto, né? Mas imaginem particularmente quem vive próximo ao front, né? O impacto é muito grande. Então, o Sir Edward Grey diz o seguinte, né? As lâmpadas estão se apagando na Europa inteira. Não as veremos brilhar outra vez em nossa existência, né? Então, era essa geração, já de certa idade, homens vividos, né, que haviam percebido que aquela guerra não seria mais uma simples guerra, não seria uma guerra, seria uma guerra completamente diferente pela sua escala destrutiva, pelo seu alcance e pela sua reverberação, né? E, de fato, foi premonitório, né? Porque não só a guerra em si, de 14 a 18, ela foi uma guerra brutal e longa, como os desdobramentos da guerra não foram resolvidos na década de 1920, nem na década de 1930, e a guerra, digamos assim, voltou em 39. Né? Então, o grande historiador inglês de ascendência judaica, também nesse caso, Eric Hobsbawm, ele diz assim, apesar dessas guerras estarem separadas, né, elas são uma única grande guerra, né? Elas são uma única grande guerra, com 2, digamos assim, momentos de enfrentamento militar aceso, né, e um momento de uma paz armada muito precária, né? Em 1930, né, o grande médico, né, e inventor, ou criador, né, da psicanálise, Freud, ele escreve um texto muito sugestivo chamado Mal-Estar na Civilização, né, e bem próximo do final ele diz o seguinte, né, e isso muito impactado exatamente pelo que essa geração viu acontecer, né, ele diz, atualmente os seres humanos atingiram tal controle das forças da natureza que não lhes é difícil recorrerem a elas
para se exterminarem até o último homem. Eles sabem disso. Daí, em boa parte, o seu atual desassossego, sua infelicidade, seu medo, né? Então, ele mais ou menos diz, olha, nós como aprendizes de feiticeiro, nós domamos forças muito possantes, muito gigantescas, né? E esse poder, né, é um poder perigoso, né, porque nós temos como recorrer a esse poder para o nosso extermínio mútuo, né? Nós, pela primeira vez, temos a capacidade de fazer isso, né? E isso nós estamos cientes, né? Ele dizia há quase 100 anos, né? Há 91 anos, Freud estava dizendo isso, né? E esse nosso desassossego é porque nós sabemos desse poder colossal e muitas vezes descontrolado que dispomos, né? E isso impacta todas as pessoas desde então, mesmo que elas não tenham uma consciência muito clara disso, né? Isso permeia esse mal-estar desse nosso mundo contemporâneo, né? Enfim, ele dizia, e eu não sei, né, se nós vamos conseguir controlar essas forças destrutivas a partir das forças vitais, né? Mas nós enfrentamos uma grande batalha em escala humana, né, entre essas forças destrutivas e mortíferas e as forças de preservação da vida, né? Isso é muito, enfim, impactante, né? Porque nenhum de nós está só nisso e nenhum de nós está alheio a isso. A gente pode se pensar alheio, se imaginar distante, né? Mas toda essa... Né? Nós, pela primeira vez, vivemos o drama realmente global e humano, né? Para o bem ou para o mal, né? Não necessariamente ele descambará na barbárie completa e no extermínio absoluto, né? Mas isso é uma potencialidade, não pode deixar de ser percebida e encarada muito serenamente, né? Bom, eu vou fazer antes de ir direto para a guerra, né, chegar ali em 1914, eu vou fazer um recuo ao final do século XIX, né, numa espécie de prefácio, porque esse caso, né, é um caso muito singular acontecido na França, né? E o que começa com um caso de abuso judicial, né? Desdobra-se num dos casos de conflito político e um conflito de consciência que se arrasta por longos 12 anos na França, né? Com uma repercussão fora do comum, que divide, que cinde, que envenena a sociedade francesa profundamente, e que até hoje nos coloca diante do dilema, né? Do abuso, né, judicial, né, como algo que literalmente intoxica uma sociedade, né? Então, esse era o capitão Alfred Dreyfus, né? Ou, como alguns dizem, Dreyfus, né? Mas Dreyfus. O capitão Dreyfus era um jovem, né, que tinha sido da escola militar, aluno bastante brilhante, né, e que estava no setor lá, tinha relações com o setor da artilharia, né, enfim, trabalhava no Estado-Maior e estava acontecendo uma situação que é descoberta, né, no setor de espionagem, né, é de que havia um agente duplo, né? Recentemente, quer dizer, 20 anos antes, a França tinha tido uma guerra contra a Alemanha, né, chamada Guerra Franco-Prussiana, e havia uma rivalidade muito grande e uma desconfiança muito grande entre franceses e alemães, e muita espionagem, muito ressentimento, muita amargura,
né? O ambiente não era nada favorável, né? E esse militar, né, a princípio um militar bastante rigoroso e cumpridor dos seus, enfim, de suas obrigações militares, muito cioso, muito disciplinado, descobre-se que havia dentro do setor, né, no qual ele trabalhava, né, que havia alguém que estava vendendo segredos militares para a embaixada da Alemanha, ou seja, estava praticando espionagem, né? Quando a pessoa que estava fazendo a espionagem, que era o Valzan Esterhazy, né, que era um francês de ascendência húngara e ligado à nobreza francesa, ele era jogador, vivia nas noitadas, enfim, e vivia endividado, e ele estava fazendo essa venda. Quando ele descobre que vai ser denunciado, né, ele se adianta e espalha o boato de que o Alfred Dreyfus era esse espião que estaria vendendo os segredos militares franceses para os alemães, né? E o Dreyfus foi julgado muito sumariamente, muito rapidamente. Na verdade, era aquele tipo de processo onde já a culpa já é decidida antes do processo acontecer, né? Aquele célebre tipo de processo. E o capitão Dreyfus, ele tinha uma característica que foi o que pesou decisivamente contra a sua pessoa. Ele havia nascido na região da Alsácia, que é uma região fronteiriça com a Alemanha, e que na guerra foi anexada à Alemanha, mas a família Dreyfus optou pela nacionalidade francesa e, além de alsaciano, ele era de ascendência judaica, né? Então, isso pesou enormemente, porque havia toda uma insinuação de que o judeu seria uma apátrida, né? Seria alguém, né, dado, né, que gostava de dinheiro e dado a fazer esse tipo de negócios, né? Então, literalmente, o preconceito, né, anti-judeu ou antissemita foi o ponto decisivo, né, para que o Estado-Maior julgasse Dreyfus culpado, né, num processo completamente viciado, né, um processo com peças falsas, assim, um processo rocambolesco, né, e que simplesmente muito sumário. E há uma cerimônia, né, no dia 5 de janeiro de 1895, a célebre cerimônia da degradação do Dreyfus, né? Então, num grande pátio, né, ele é levado lá com suas insígnias, com sua arma, tal. Todos os suas insígnias são arrancadas, né? A sua arma é quebrada, ele é exposto à humilhação pública. Fora desse grande pátio havia umas grades, né, uma multidão por trás assistindo a cena, né, parece que tem um linchamento público, parece que é sempre uma coisa muito agradável para muita gente, e o Dreyfus lá fica lá perfilado, passa por toda essa humilhação, né, e a multidão gritando abaixo os judeus, fora os judeus traidores, e judeus a favor dos alemães, e assim por diante, né? E um morno antissemitismo que havia dentro da sociedade francesa ganha uma intensidade, né, gigantesca por causa justamente desse processo Dreyfus, né? O Dreyfus é mandado para a Ilha do Diabo, né, aqui próximo da Guiana Francesa, né? Fica numa condição altamente insalubre, né? Brutal, ninguém sabe como é que ele sobreviveu lá, né?
dada, né, sozinho, isolado, vigiado. Os soldados eram determinados que não falassem com ele, né? Ele era o único prisioneiro da ilha, né? Em um destacamento militar que tinha ordens expressas de não conversar com ele, né? Enfim, e tudo ficou supostamente bem lá na França, porque o traidor judeu tinha sido devidamente punido, né? Aconteceu um espetáculo público, quase que circense, né? E a França estaria supostamente vingada, né? Mas, porém, não obstante, dado o caráter frágil do processo, né, logo, né, começaram a aparecer indícios de que o processo era viciado, né, havia muitos pontos soltos, né, aí está o Dreyfus já idoso, né, próximo do ano de sua morte, ele já reincorporado, né, porque eu já vou dar até o spoiler, né, quer dizer, depois desses 12 anos de conflito, o Dreyfus finalmente ele sai da cadeia, é aberto um novo processo, enfim, até ele ser reintegrado ao Exército. Ele nunca recebeu as promoções a que teria direito, ele teve perda de tempo de serviço, enfim, passou por toda a humilhação, mas, quer dizer, esse processo, que era aparentemente um processo muito localizado, ele divide a sociedade francesa, né? Por quê? Porque todos os setores mais ultraconservadores, mais catolicismo mais estreito, né? Quer dizer, todos os setores mais fechados da sociedade francesa defendiam a prisão do Dreyfus, independente do processo. Quer dizer, tinha que ser o judeu. E, do outro lado, vai aparecer um movimento chamado Dreyfusards, né, que eram os defensores de Dreyfus, né, normalmente liberais, socialistas, católicos mais avançados, enfim, vários segmentos da sociedade, e a sociedade francesa é cindida de alto a baixo, né? O impacto desse movimento, Dreyfusards contra anti-Dreyfusards, é gigantesco, né? Dreyfus escreve as cartas de um inocente, né? Sua família divulga, né? Quer dizer, aquilo impacta muita gente, mas há os que não aceitam, né? E o caso se encaminhava para um desfecho desfavorável a Dreyfus, quando o grande escritor francês, Émile Zola, né? Ele escreve um panfleto de uma coragem cívica fora do comum, né? Zola é um grande romancista, né? Germinal, Naná, né? Um escritor naturalista muito conceituado e muito lido na França, né? E Zola, no dia 13 de janeiro de 1898, né? Já fazia então 3 anos da degradação do Dreyfus, ele escreve, né, uma carta acusadora a todo o alto comando do exército francês, chamado J'accuse, né, eu acuso, né, uma carta aberta ao presidente da República da França, denunciando todo o alto comando militar e toda a farsa de um processo fajuto, né, que teria levado o Dreyfus para a cadeia injustamente, né? Depois disso, enfim, a coisa pegou fogo, né? Então, vocês imaginem, há um filme, inclusive, recentemente lançado, né, pelo Roman Polanski, né, chamado O Oficial e o Espião, né, um filme muito interessante sobre o caso Dreyfus, né? E, enfim, mas o que é importante perceber é que isso marca um momento muito importante, é que muitos europeus de ascendência judaica que se sentiam plenamente integrados à sociedade europeia, eles se estarrecem, né, diante da situação vivenciada pelo Dreyfus, entendem, né, vários passam a entender que jamais serão aceitos como europeus, né? Quer dizer, eles serão sempre o outro, né? Quer dizer,
pô, Dreyfus é um cara exemplar, né? Quer dizer, militar, correto, qualificado, competente e tal, mas, né, a ascendência judaica, né, mantinha esse peso, né, esse peso, né, se assim a gente pode dizer, né, em relação a essa situação, né? Inclusive, o próprio Theodor Herzl, né, que é o grande disseminador do sionismo, ele acompanha, né, quer dizer, é um caso que é acompanhado mundialmente, a imprensa divulga, né, isso sacode internacionalmente a opinião pública, né, e isso vai bater de frente exatamente com boa parte desses intelectuais, professores, advogados, médicos, engenheiros, enfim, uma série de profissionais liberais e intelectuais, enfim, de ascendência judaica, que vão, né, que tinham ascendido nessas novas sociedades liberais europeias a posições relativamente de destaque na sociedade, muito embora sempre houvesse o seguinte, quer dizer, você tinha uma universidade, alguém de ascendência judaica conseguia galgar um posto universitário, mas nunca a sua progressão de carreira era, digamos assim, a mesma, né? Sempre havia aquele ranço, né? Mas o caso do Dreyfus, né, definitivamente escancara, né, a ideia de que o buraco era muito mais embaixo, né? Então, muitos Dreyfusards, né, se mobilizaram, né? Eu trago aqui 3 casos muito rápidos, que é o grande escritor francês Anatole France, né, que era um homem relativamente alheio, né, digamos assim, a um engajamento político, né, mas Anatole France se engaja, né, é um dos signatários de um manifesto de apoio a Dreyfus. O grande historiador francês Gustave Bloch, né, é um dos também Dreyfusards ativo. Seu filho, Marc Bloch, que se tornou um dos historiadores mais renomados, né, do século XX, era jovem e nas suas memórias, né, ele fala, né, do impacto que teve, né, e o próprio Marc Bloch dizia: eu sou um francês de origem judaica, mas eu me sinto profundamente francês, né? Não tem nada a ver lá entende, com a Ásia e tal, é uma referência muito distante, muito longínqua, né? E vocês estão dizendo que eu não sou, né? Então, era esse um pouco o impacto, né, que essas pessoas sofriam, né, depois de terem, como eu disse, galgado lugares nessas sociedades europeias, ocidentais, liberais, supostamente abertas, né? Bom, o caso do Anatole France, então, a partir de agora eu vou pegar uns pequenos excertos dos livros para comentar algumas questões, né, impactantes a partir desses autores, né? Então, o Anatole France, né, ele era um parisiense, né, de ascendência judaica. Seu pai era um comerciante de livros, né, em Paris, né, e ele é um escritor que, né, se tornou extremamente renomado, né, uma longa vida, foi prêmio Nobel de Literatura em 1921, né, e tem uma obra vasta e tal, mas tem particularmente 4 livros que ele escreveu chamados História Contemporânea, né, uma série de romances, eles são curtinhos, né, de pequeno porte, assim, são fininhos, né, os 4, né, que é esse Monsieur Bergeret em Paris, é o 4º volume, né, no qual ele acompanha um pouco cerca de 20 anos da história francesa entre o fim do século XIX e o começo do século XX, né? E nesse 4º volume ele situa esse impacto, né, do caso Dreyfus sobre a sociedade francesa, né? E num diálogo, né, que o Monsieur Bergeret tem no livro, é dito o seguinte, né? Toda sociedade cujos órgãos não correspondem mais às funções para as quais foram criados e cujos membros
não são alimentados na razão do trabalho útil que produzem, acaba por morrer. Perturbações profundas, desordens íntimas, precedem e anunciam seu fim, né? Então, ele percebe, ele intui que essas sociedades estão profundamente perturbadas, né? E que elas, né, por mais que se dissessem liberais, progressistas, né, por mais que as luzes da civilização fossem alegadas como grandes conquistas, e vejam, é o que eu estou dizendo, estava se difundindo o uso do telefone, da luz elétrica, né, do automóvel, o rádio estava surgindo, mas ainda assim, né, por mais que esses avanços técnicos mostrassem um lado brilhante, né, você tinha todo um outro lado obscuro, né, e um outro lado sombrio dessas sociedades, né, que ele diz que elas são perturbadas, né, na sua profundidade, né, e que essa desordem profunda, né, anuncia o fim, né, dessa sociedade. Vejam que isso, de certa maneira, bate muito próximo com aquilo que Freud tinha falado, né, no mal-estar da civilização. Ele diz assim, as coisas parecem já não funcionar, né? Então, vejam, nós estamos ainda, quando Monsieur Bergeret é publicado, há 13 anos da Guerra Mundial, né? Ela só vai vir 13 anos depois. Mas aquele mal-estar, né? Aquela perturbação profunda e íntima, ela já estava latente ali, né? Tanto é que quando a guerra vem a explodir, né? Muitos esperavam de fato que seria uma guerra algumas semanas e, enfim, depois se assinava um tratado de paz, quem ganhou, ganhou, quem perdeu, perdeu, né? Mas ela vai ser exatamente essa guerra, né, de uma profundidade, de uma vastidão. Quer dizer, eu sei que não, mas eu não posso falar isso. Você vai fazer combinação. Profundamente impactante, né? Ainda antes mesmo da guerra, né? Um outro escritor, também de ascendência judaica, esse vienense, né? Então nós saímos da França e fomos agora de vez para a Áustria, né? Arthur Schnitzler, né? Ele é médico, né? É um dos desenvolvedores, né, da psicanálise, um dos caras que, de certa maneira, né, interage com Freud no sentido de desenvolver psicanálise, e ele tem um livro que é muito marcante naquele momento, chamado O Caminho para a Liberdade, que justamente mostra essa irresolução, esse impacto, né, que essa burguesia ascendente judaica, né, e eu estou usando burguesia no sentido muito frouxo de, digamos assim, gente das cidades, né, uma camada citadina, né, formada por isso, profissionais liberais, médicos, professores, engenheiros, militares e tal, que estavam muito bem estabelecidos nessa sociedade, né, ocidental, né, e que na Áustria, particularmente no Império Austro-Húngaro, eles encontram um certo espaço. Por quê? O Império Austro-Húngaro tem uma peculiaridade. Ele era um império multinacional, né? Depois eu vou mostrar um mapa, quer dizer, sul da Polônia é parte do Império Austro-Húngaro, o oeste da Ucrânia, a República Tcheca, a Eslováquia, a própria Áustria, a Hungria, um pedaço da Romênia, enfim, vários atuais países do centro europeu integravam essa monarquia, né, regida pela dinastia Habsburgo, né, já dinastia antiga, né, que já vinha do século XVI, mas esse império está, digamos assim, tem uma grande potência no século XIX, né? Não é à toa, só vindo um pouco para o Brasil, né? Quando o Dom Pedro I, né, chama a independência brasileira, a esposa dele era a arquiduquesa Leopoldina, que era filha do imperador austríaco, né?
e o papel da Áustria vai ser importante para o reconhecimento da independência do Brasil. Então, hoje em dia, a gente vê a Áustria um país relativamente de menor peso, né, enfim, internacionalmente, mas era, de fato, uma potência. Né? E, por ser um império multinacional, né, havia uma situação de certa fluidez que permitiu com que cidadãos de ascendência judaica obtivessem uma certa porosidade, uma certa possibilidade de ascensão social dentro desse império. Né? E o caso do Arthur Schnitzler é isso, né? Quer dizer, um pai médico, ele médico, renomado, né? Homens de projeção social, cultural, econômica, né? Mas vários deles são surpreendidos com digamos assim, aquele problema de fundo, né? Que o caso Dreyfus já tinha deixado patente, né? Como eu disse, que a profundidade do buraco era muito maior. Né? Então, num dos diálogos, né, o Heinrich, que é um personagem de ascendência judaica, que se sente absolutamente europeu, absolutamente austríaco, né? E aí, eis algumas das questões, né? Quer dizer, a turbulência desses tempos, né? A busca da terra, da pátria, o lugar, né? Onde fica a pátria. Né? Então, ele, num diálogo, né, com o Léo, ele diz o seguinte, né? Os dois são, né, de ascendência judaica e estão fazendo um passeio, e ele diz assim, né, que esse senhor Jalobek tinha dito que os judeus tinham que voltar para a Palestina. Ele diz literalmente assim, né? E ele diz o seguinte, né? E o outro pergunta, você não pensa em voltar para lá? Ele diz assim, meu instinto é pelo menos tão importante para mim quanto o dos senhores Jolodek Júnior e Sênior. E esse instinto me diz inequivocamente que aqui, justamente aqui, é a minha pátria. E não em algum outro país que eu não conheço, que pelas descrições não me diz absolutamente nada. E que certas pessoas agora querem me convencer de que é a minha pátria-mãe, justificando que meus ancestrais partiram de lá há alguns milênios e se espalharam pelo mundo. Ao que ainda se poderia observar que os ancestrais do Sr. Jolodek e mesmo o nosso amigo Barão von Wegertin também estiveram tão longe de nascer aqui, por aqui, quanto os meus e os seus. Né? Então, ele diz assim, primeiro, esse enraizamento da terra, né, ele não vale nem para as supostas famílias antigas. Segundo, minha família já está aqui há tempo demais. Né? E essa ideia de que eu tenho uma terra-mãe lá distante, isso já faz, né, mais de 1.700 anos, 1.800 anos. Então, ele se afirma, né, como, digamos assim, alguém que reconhece essa ascendência, mas que não tem a menor identificação com isso. É apenas um relato familiar muito distante. E no diálogo ele diz, eu vivo aqui, eu nasci aqui, meus amigos são daqui, meu idioma é alemão, eu leio em alemão, gosto de poesia alemã, né? Eu não vejo nenhum sentido, né, em pensar em ir para uma terra que é apenas uma referência muito longínqua e distante. Né? Não tenho nenhum vínculo nem de memória, nem de religião, de afeto e tal. É apenas um dado, né? Lá muito longínquo, distante. Né? E isso é uma das questões que, inclusive, perpassa parte dessas pessoas, quer dizer, elas se sentem europeias, profundamente enraizadas, né? Quer dizer, e elas não optam, muitas vezes, por sair dali. Elas têm que sair, muitas vezes em condições dramáticas, né? Dado o desenlace do que acontece. Né? Então, vejamos esse Império Austro-Húngaro. Né? Quem conhece, enfim, o mapa da Europa, quer dizer, ele vai ali desde o norte da Itália, fazendo fronteira com a Alemanha, né, com a Polônia, com a Rússia, né, englobando todo esse centro europeu, né, uma vasta área do centro europeu. E aí é onde todos os escritores que nós vamos falar na sequência, todos, o Schnitzler, né, daí e os demais. Né? Então,
se a gente puder fazer aqui uma circulação, diria assim, pegaria hoje em dia a Áustria, a República Tcheca, sul da Polônia, oeste da Ucrânia, a Moldova, o norte da Romênia, a Hungria, a Eslováquia e um trecho da Eslovênia e da Croácia, né? Enfim, é uma monarquia, né, multinacional, né, onde vários desses escritores, né, que, vejam, eu estou apenas dizendo o seguinte, no fundo a ideia é assim, leiam-nos, né? Aqui é só um recado para dizer, eles têm muita coisa, né, para a gente aprender e não é estritamente sobre o judaísmo, é sobre uma coisa ainda maior, é sobre ser humano, né? É enfrentar os dilemas humanos que toda e qualquer criatura humana, né? O desenraizamento, a perseguição, o senso de injustiça, né? Tudo aquilo que caracteriza, lamentavelmente, parte da condição humana, né? Então, isso é uma representação estilizada, né, do que acontece na Primeira Guerra, né? Vocês veem aqui a Alemanha, né, com canhões apontados para a Rússia e para a França, né? A França aqui com garras, né? A Itália são cobras, né? O Império Austro-Húngaro também aqui com armas, com punhais, enfim, a Rússia, né, com um cachorro terrível, né, uma fera com os dentes abertos para abocanhar a Áustria-Hungria, né, o Império Otomano também todo armado, a Inglaterra, enfim, né, essa situação, né, da Primeira Guerra Mundial, né, ela vai efetivamente, quer dizer, ela vem desse mal-estar, ela vem dessas rivalidades, dessas disputas imperialistas entre as grandes potências, das mudanças socioeconômicas, culturais, políticas que estão acontecendo e, além do mais, né, ela redesenha não só o mapa da Europa, mas ela redesenha o poder mundial, né, e a história mundial, né. De 1914 para cá, o mundo não é o mesmo, né? Ninguém jamais voltou para casa, um desses escritores vai dizer, né? Então, o primeiro que eu gostaria de falar agora é uma rápida apresentação desses escritores para a gente poder, né, partir efetivamente para a parte mais interessante do debate, né? O Karl Kraus, ele é um escritor muito prolífico, né, e muito curioso, né? Ele era um vienense, né? Quer dizer, radicado em Viena, né? Todos de ascendência judaica, e ele publicou durante anos uma revista chamada Die Fackel, a Tocha, né? E ele era o único, ele era redator, o único que escrevia na revista, editor da revista, ele fazia tudo na revista, né? E mandava a revista para impressão. Então, vocês imaginem um homem que durante anos mantém uma revista sozinho, né? Ele escrevia muito, né? E o Elias Canetti disse que, na época, ele é um dos caras que mais se opõe ferrenhamente à guerra, ele denuncia desde os primeiros momentos que não tem nada de patriotismo, nada de cores nacionais, de defesa da nação. Ele diz assim, isso é uma grande jogada, né, de poderes industriais, militares se digladiando por negócios, né, e instrumentalizando as massas com o uso do patriotismo, né, como argumento, né, para grandes negócios, né, as chamadas patriotadas, né. E ele faz conferências, ele era um orador muito exaltado, muito. Aí tem a foto dele, essas conferências deles eram célebres, né? Elias Canetti, né, no segundo livro das suas memórias, agora me foge o nome, me fugiu o nome do segundo livro do Elias Canetti, o som do silêncio, não, a cor do silêncio, é uma coisa assim que se chama, né? Então, ele disse que ia assistir, ele jovem, assistia às apresentações de Karl Kraus, que era aquele orador vibrante, né? E Karl Kraus fez uma peça que é um negócio
fora do comum, que é essa Os Últimos Dias da Humanidade, né? Tem aí a capa amarelinha da versão brasileira e a azulzinha da versão portuguesa, né? A peça é tão longa que ela, desde que foi publicada na sua versão definitiva, em 1921, ela, em 100 anos, ela só foi encenada inteiramente uma única vez, porque precisaria de centenas de atores, de figurinos, de cenários, a cenografia, seria uma peça, né? Mas ele literalmente mostra o seu país, a Áustria, ensandecido com a guerra, né? E ele vai pegar muito essa questão da manipulação das multidões pelas paixões disseminadas pelo jogo militar, digamos, pela exploração, né, do ultrapatriotismo, do ultranacionalismo, pela manipulação da mídia. Ele denuncia ferozmente a imprensa, né? E eu separei um trecho que é de um literal alarido da multidão, né? Uma multidão, eu usei o termo do Anatole France, né? Da perturbação, né? E uma multidão absolutamente perturbada, né? Aqui, enfim, estão os livrinhos, uma coisa fantástica, né? A peça, né? Então vejam a cena, o absurdo, e vocês imaginam uma multidão, assim, como às vezes acontece, multidões insanas, né? Então, eles estão na Ringstrasse, que é a avenida principal de Viena, né? E a guerra havia sido declarada e a multidão está eufórica, porque lá vem a guerra, vamos acabar com os nossos inimigos, vamos destruir o mal e por aí, né? O que sempre se promete nessas coisas, né? E, num dado momento, passa na rua, né, uma dama com leve traço de bigode entra em cena. Simplesmente a mulher, ela tem um leve buço, né? A multidão, olha ali, conheço bem essa zinha, um verdadeiro espião disfarçado. Pega, já para a cadeia. Alguém mais prudente. Meus senhores, reflitam, por favor. A essa altura, já estaria sem bigode, né? Se fosse um espião, não ia estar. Vejam a paranoia da perseguição, né? A teoria conspirativa em ação. Alguém na multidão grita, quem? Aí o mais prudente, ora, se fosse um espião. Uma segunda voz no meio da multidão, mas esqueceu, por isso foi apanhado. Quer dizer, a mulher esqueceu de tirar o bigode, e o bigode é de espião, como ela esqueceu de tirar o bigode, era prova que ela era um espião, né? Gritos. Quem? Ele? Não, ela. Uma terceira. É um truque dos espiões. Uma quarta pessoa, né? Isso é para que ninguém note que são espiões. Por isso que deixam seus bigodes, né? A característica do espião é ter o bigode. Se a mulher esqueceu de tirar o bigode, é para ela fingir que esqueceu, e por ter fingido que esqueceu, isso ser a prova de que, de fato, ela é um espião. Uma quinta pessoa. Parem de falar besteira. É uma espiã. E para que a gente não note nada, colou o bigode na cara. Uma sexta pessoa. É uma espiã que se faz passar por homem. Uma sétima. Não. É um homem que se faz passar por uma espiã. A multidão. Não importa. É um suspeito que deve ser preso. Pega, né? A dama é levada por um policial. Ouve-se cantar a guarda do Reno, né? Então toca uma marcha militar, patriótica, exaltada, né? E a mulher com leve buço virou um espião, né? Mais adiante, na multidão, um admirador do jornal Reichspost, né? Dizendo: as guerras são processos de purificação e limpeza, campos férteis para a virtude, onde florescem os heróis. Agora as armas vão falar, né? Aí um outro militarismo exacerbado. Eu, segundo admirador do Reichspost, até que enfim, o primeiro admirador volta a falar: temos que varrer com punhos de aço, né? Mais adiante, né, tem uma cena e diz assim: gera-se agitação. Um jovem roubou a carteira de uma senhora de idade. A multidão toma partido contra a mulher.
Então, isso é a literal, né, e cabal, né, disseminação daquelas teorias conspirativas mais malucas, né, daquelas que hoje em dia as pessoas são muito sensatas para não acreditar nesse tipo de sandice. Né? Hoje em dia as pessoas, 100 anos depois, as pessoas já tomaram um juízo. Né? Mas 100 anos atrás elas não tinham juízo, acreditavam em todas essas coisas. De lá para cá, o chupa-cabras, o ET de Varginha e tal, já provaram que essas coisas são só, né, sandice da multidão descontrolada que abdica, né, da sua racionalidade. Bom, a peça foi longa, né? Ele escreveu entre 1915 e 17, publicou em 19, republicou em 21, né? Então ficou, né, vários anos tocando e do começo ao fim, né, pessoas entrando, falando, negócios acontecendo, negociatas, corrupção tomando conta generalizadamente, né, e assim por diante. Bom, um outro escritor, esse também, né, austríaco, esse vienense que vem para Petrópolis, né, ele se torna um dos maiores vendedores de livros da década de 1920, né? E quando ele vem para Petrópolis, uma das coisas que ele vem para o Brasil, ele assiste o Carnaval. O último livro que ele escreve chama-se Brasil, País do Futuro, né? Ele diz assim, não, se a humanidade tiver alguma chance de construir, né, alguma coisa que não seja a insanidade europeia, será o Brasil, porque esse é um lugar onde eu vejo que há uma possibilidade de tolerância entre os diferentes, né? Enfim, lógico que ainda hoje nós somos a pátria da tolerância, todo mundo se tolera mutuamente muito bem, somos todos amigos, somos todos irmãos, como naquela música, somos amigos, 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 né? Enfim, então Stefan Zweig, ele diz assim, eu sou um escritor alemão, né? E o maior choque para ele é quando, no início da Segunda Guerra, né, os nazistas proíbem os seus livros na Alemanha. Ele disse assim, a minha cultura é alemã, né? Quer dizer, ele é austríaco, mas radicado na Alemanha. Ele disse, toda a minha cultura literária é alemã. Eu admiro Heine, eu admiro Schiller, né? Eu admiro, enfim, esses autores. Me fugiu lá o de Natan, o sábio, Lessing. Quer dizer, eu admiro esses caras, né? Eu escrevo na língua deles, eu estou sendo privado da minha língua. Né? Ele se suicida, né? Até hoje tem lá o seu túmulo em Petrópolis, né? E ele se defronta com uma situação, né, em 14, porque ele é um dos que é pego distraidamente. Né? Ele diz, olha, essa guerra não tem nada a ver comigo, né? É uma guerra, enfim, fugaz, ela vai acontecer, é mais uma delas. E acontece um encontro, né, que ele tem com uma senhora de ascendência nobre, né, e é quando ele é impactado, né, com o fato de que a guerra não seria apenas mais uma guerra. Né? Ele diz assim, foi a primeira vez que senti o terror em minha garganta. Por acaso, encontrei no dia seguinte Berta von Suttner. Né? Isso é na autobiografia dele. A grandiosa e magnânima Cassandra do nosso tempo. Para quem não sabe, Cassandra é um mito grego, né, da mulher que tinha a capacidade de prever o futuro e ela sempre que advertia as pessoas das tragédias que viriam, ela nunca era ouvida. Né? E Cassandra vivia em desespero. Né? Tanto é que diz assim, aquelas pessoas que dizem que coisas más deverão acontecer, chamado de coro das Cassandras. Né? Então, Cassandra do nosso tempo, aristocrata de uma das mais importantes famílias, vira em sua primeira juventude os horrores da guerra de 1866, perto do castelo da família na Boêmia.
E com fervor de uma Florence Nightingale, só via uma tarefa para si na vida: impedir uma outra guerra, qualquer guerra. Escreveu um romance, Abaixo as Armas, que teve êxito mundial. Organizou inúmeras reuniões pacifistas, e o triunfo de sua vida foi ter conscientizado Alfred Nobel, inventor da dinamite, a expiar a desgraça que causara com sua invenção, instituindo o Prêmio Nobel para promover a paz e a concórdia internacional. Dirigiu-se a mim excitada. As pessoas não compreendem o que está se passando, gritou na rua em voz muito alta. Ela que normalmente falava baixo com serenidade. Isso já foi a guerra. E mais uma vez ocultaram tudo de nós, mantiveram tudo segredo. Porque vocês, jovens, não fazem nada. Isso desrespeita vocês. Resistam, unam-se, não deixem tudo para um punhado de velhinhas a quem ninguém dá ouvido. Contei-lhe que iria para Paris e que talvez conseguisse uma manifestação conjunta. Por que só talvez? Insistiu ela. As coisas estão piores do que nunca. A máquina já está em movimento. Eu, que tão pouco estava calmo, tive dificuldades em acalmá-la. Né? Então, é quando se toma, né, efetivamente a dimensão, o tamanho do impacto da coisa. Né? Vamos andando para um outro desses escritores, né? E são escritores... assim, eu não li tudo deles, obras vastíssimas, mas li algumas coisas, né? E basicamente eu estou dando uma de garoto propaganda dizendo merecem ser lidos e conhecidos, né? Que é o Hermann Broch, né? Hermann Broch é um que emigra, né? Ele escapa ao Holocausto, né? Emigrando para os Estados Unidos, né? Mas logo no pós-Primeira Guerra, ele inicia-se um pouco mais tarde na literatura. Ele era um engenheiro de uma família muito rica, né? Mas tinha pendores literários muito pronunciados, né? E ele, pós-Primeira Guerra, ele escreve essa trilogia chamada Os Sonâmbulos, né? E ele cria uma imagem, ele diz assim, como é que as pessoas deixaram isso acontecer? Né? As pessoas estavam sonâmbulas, elas ficaram andando como sonâmbulas, e elas deixaram que esse desastre terrível, né, que vitimou milhões de pessoas, acontecessem. Ele divide em 3 obras, os Sonâmbulos, né? Pazenal, ou o Romantismo, 1888, Esch, ou a Anarquia, 1903, e Huguenau, ou a Objetividade, em 1918. Né? Então, seriam 3 momentos em que ele identifica o quê? Ele identifica no Pazenal aquele nacionalista, cumpridor dos seus deveres, certo? No Esch, ou a Anarquia, aquele turbulento, e no Huguenau, ou a Objetividade, ou absolutamente mau caráter. Ele diz assim, são esses 3 personagens, né? O romântico, o turbulento e o inescrupuloso, né? Que são esses sonâmbulos, né? Ele caracteriza a partir desses 3 personagens, são esses sonâmbulos que caminharam dormindo e nos levaram a essa tragédia. Né? Ele publica isso no início dos anos 20. Né? Então, não passou. Deu uma parada aqui no... Flávio, está ouvindo? Está travado, por acaso? Aparentemente está tudo tranquilo. Não tem... Não sei por que não está. Ah, pronto. Acho que destravou, tem essas coisas, né? Para casa não se voltará mais, né? Eu já mencionei isso, né? Então, o Pazenal, já idoso, né? Ele está conversando com uma enfermeira, né? E ele pergunta para ela, quer dizer que a senhorita pretende ficar aqui a vida toda? Tanto assim também não. Quando a guerra tiver passado, então a senhorita vai querer ir para casa, para a Silésia, né? Que é uma região, né, da Alemanha. O senhor sabe de onde eu venho? Ah, disso se fica sabendo logo. E a senhorita acha que poderá ir para casa assim no mais, como se não tivesse acontecido nada?
No fundo, jamais pensei nisso. Tudo acaba sendo sempre diferente do que se pensa. Sabe, senhorita enfermeira, eu estou completamente sóbrio, mas tenho a mais profunda convicção. Para casa de verdade, ninguém conseguirá ir mais. Né? Então, vejam a constatação de que a casa tinha sido irremediavelmente destruída. Para a casa de verdade, não se voltaria mais. Né? O grau de destruição, né, da civilização, da cultura, ele tinha sido tão extremo que para a casa de verdade ninguém voltaria mais. Né? Ele está efetivamente se referindo ao que ficou a Europa depois desse morticínio, depois dessa violência, né? Mas, de certa maneira, né, rebate aquela fala inicial de Freud no mal-estar da civilização. Quer dizer, vamos usar a música Travessia de Milton Nascimento. Minha casa não é minha e nem é meu esse lugar. Né? De certa maneira, nós todos nos tornamos desterrados, né, depois de tudo isso. Bruno Schulz, né? Esse é uma situação muito interessante, porque é daquele tipo de cidade que, durante a vida do cara, pertenceu a 3 países. Né? Foi austríaca, né? E depois virou polonesa e depois ucraniana. Né? Então, os 3 países, inclusive, né? E de ascendência judaica. Então, ele é meio tá ali na esquina, porque era bem na fronteira da Áustria com a Rússia, né? Num trecho muito próximo da Polônia. Né? Então, ele viveu, né, né, entre a Galícia polonesa e o trecho da Galícia que pega na Ucrânia, ali bem naquela pontinha. Né? E Bruno Schulz ele tem uma literatura que é muito intimista, né? Cheia de fantasia. A ficção completa dele são 2 livros, né? Lojas de Canela e Sanatório sob o signo da clepsidra. Né? E ele foca muito mais no local. Né? Ele não fica fazendo grandes voos gerais, ele não sai lá daquele seu mundo pequeno. Né? Mas nesse seu mundo pequeno, né? É como aquilo que diz assim de Guimarães Rosa, que se fala, quer dizer, quando você olha para o seu sertão, você vê o mundo. Né? Então, Bruno Schulz, ele olha para a sua pequena cidade e ele consegue ver a grandeza do mundo. Os 2 livros são belíssimos. Né? São vendidos no Brasil num volume único, né? Lojas de Canela e Sanatório sob o signo da clepsidra. Né? E ele fala um pouco sobre o invisível no nosso mundo contemporâneo, aquilo que é tornado invisível. Né? Então, ele descreve a Rua dos Crocodilos, né? E ele está falando da casa do pai dele. Aí ele diz o seguinte, e da cidade. Né? Meu pai guardava, na gaveta mais baixa de sua profunda escrivaninha, um velho e belo mapa de nossa cidade. Pendurado na parede, ocupava quase todo o espaço do quarto e abria uma vista imensa para todo o vale do rio Simiênica, que serpeava, ondulando, feito uma faixa de ouro pálido por toda a região de lagos, pântanos e açudes dobrados que se estendiam ao sul em serras cada vez mais numerosas. Dessa longura murcha da periferia aflorava a cidade, crescendo para a frente, primeiro em conjuntos ainda indistintos, em blocos compactos e complexos de casas cortados pelos fundos barrancos das ruas. Nesse plano, que imitava o estilo dos prospectos barrocos, as proximidades da Rua dos Crocodilos estavam assinaladas em branco. Foram desenhadas apenas algumas ruas, com traços pretos e nomes em letra comum, não ornamentada, diferente do nobre tipo romano das outras inscrições. Provavelmente, o tipógrafo recusava-se a reconhecer esse bairro como parte de um conjunto urbanístico e exprimia sua objeção dessa forma singular e estigmatizante. Era um distrito industrial e de comércio, com um caráter utilitário fortemente acentuado. O espírito dos tempos, o mecanismo da economia, não poupou também nossa cidade e criou
suas gananciosas raízes nessa nesga de sua periferia, originando assim um bairro parasita, né? Então, veja a potência, né, do profundo desenvolvimento urbano, né, muitas vezes caótico, trágico, né, e que, digamos, em países como o Brasil, transformou a vida urbana num verdadeiro desastre, né? Desastre, né? Uma marca da urbanidade do século XX, quer dizer, com as mais maravilhosas teorias urbanísticas e as mais amplas possibilidades, nós conseguimos tornar as cidades lugares insípidos, calorentos, incivilizados, violentos, excludentes, feios, pouco amistosos, né? Então, essa é também das questões, quer dizer, a perda, né, até da escala e da dimensão humana das cidades, né, percebida. Então, é muito interessante que ele vai falando da sua cidadezinha e, num dado momento, quando ele chega na Rua dos Crocodilos, ele diz, oh, tem esse outro lado, né? E é o lado não parcamente cartografado, né? Como se quem o cartografou dissesse assim, não, eu não quero ver isso que está ali, mas isso está ali, né? E está em todas as nossas cidades. E chegamos ao último, né? O Joseph Roth, né? Joseph Roth é também um desses casos, ele nasceu em Brody, né? Também é uma cidade que mudou de país várias vezes, né? Ele morreu relativamente jovem, de alcoolismo, né? Porque, enfim, o impacto de ver todas essas coisas mexeu, evidentemente, com todas essas pessoas, né? O seu livro mais célebre é chamado A Marcha de Radetzky, né? Eu não peguei um trecho da Marcha de Radetzky, mas falarei muito brevemente, que é o seguinte, né? Na Marcha de Radetzky, ele faz referência a uma família chamada Trota, né? Que seria de um militar de baixa patente, que um imperador austríaco vai passando as tropas em revista e tem um atentado contra o imperador. E o soldado, ele pula em cima do imperador, o imperador está no cavalo, ele pula e ele leva a bala no lugar do imperador. Ele percebe, e se ele não tivesse feito isso, o imperador Francisco José, o Franz Josef, seria morto, né? Então, prendem ele, mas percebem exatamente que ele tinha feito aquilo não para atentar contra o imperador, mas para defender a vida do imperador. E o Joseph, o Trota, né, é transformado em von Trota, né, e ascende à nobreza austríaca, certo? E aí ele vai ser fiel ao imperador até o fim do império, né? E a obra do Joseph Roth é marcada por uma melancolia profunda, porque, vejam, tem um escritor célebre, e talvez o mais célebre de todos eles até hoje, que eu não citei o nome dele, ele é o oculto aí, que é o Franz Kafka, né? E a obra de Kafka, né, ele vê o Império Austro-Húngaro como o terror da burocracia, do autoritarismo, e o é, né? Mas Joseph Roth, ele vê um outro lado, né, que ele diz assim, mais ou menos assim, é muito ruim, mas pode ficar ainda bem pior. De certa maneira, essa nostalgia, né? Há uma tese, né? Eu não consegui encontrar esse livro, há uma tese sobre o elemento da nostalgia na escrita do Joseph Roth, de dizer assim, olha, esse velho mundo, né? Ele realmente é muito problemático, né? Mas o que está sendo colocado não será melhor, né? Esse é o problema, quer dizer, esse velho mundo será superado por um novo mundo, né, que pelo menos para mim, que pelo menos para o meu povo, não será nada melhor. Eles sabem muito bem, né, eles estão intuindo muito bem o que está acontecendo. E na Cripta dos Capuchinhos, né, que é o livro que dá sequência à Marcha de Radetzky, né, Marcha de Radetzky é a famosa marcha símbolo da Áustria, né, uma marcha cívica, né, muito conhecida, quem quiser ouvir, coloca lá no Google, Marcha Radetzky. Bom,
Enfim, e na cripta dos Capuchinhos, né, o Joseph Roth, né, ele fala, né, da melancolia de não encontrar mais lugar nesse mundo, né, que aí estava e que o velho mundo já tinha ido. Ele, através do von Trotha, né, do conde, né, ele repassa e ele está na cidade, né, de Viena, e o império já não existe, né, e ele volta, né, e ele está andando né, pelo fim da madrugada na cidade, e ele diz assim: mais tarde, desde que eu voltara da guerra, não só mais amadurecido, como também envelhecido, as noites vienenses tinham se enrugado e murchado. Era preciso agarrar essas noites fugazes e quase medrosas antes que estivessem prestes a desaparecer. Desterrado, era eu no meio dos vivos. A manhã já se acinzentava sobre as cruzes totalmente estrangeiras. Passou uma ligeira brisa, balançando os velhos lampiões, ainda não apagados, naquela noite ainda não apagados. Fui andando por ruas vazias, com um cão estranho. Ele estava decidido a me seguir. Para onde? Eu sabia tão pouco quanto ele. A cripta dos Capuchinhos, onde meus imperadores jaziam sepultados em urnas de pedra, estava fechada. Para onde devo eu ir agora? Eu, um trota. Né? Ele diz assim: que lugar nesse mundo é cabível para mim? Meu mundo, né? Eu sentia isso, né? Quer dizer, o personagem, através dele, o escritor, ele dizia: o mundo que eu vivi, esse mundo não existe mais. Eu não tenho mais uma casa para onde voltar. Né? Gente, eu imagino que deve ser traumático a sua cidade natal passar a pertencer a 3 países diferentes ao longo de sua vida. Não deve ser nada muito, né, mexer com a identidade, quer dizer, e ele ainda é um judeu, quer dizer que no final, quer dizer, ele não era nem polonês para os poloneses, nem austríaco para os austríacos, nem ucraniano para os ucranianos, né, quer dizer, e ainda era um judeu. Então ele era quer dizer, ele era uma quarta pessoa, um terceiro, aquele que não é. Ele não era ninguém em nenhum desses cantos, né? No sentido, não que não fosse ninguém no sentido humano, não era ninguém no sentido dessa visão estreita do ser alguém. Né? Uma penúltima fala do Joseph Roth, né, ele é um jornalista brilhante, ele tem uma série de reportagens, de crônicas sobre Berlim, né, que são fantásticas, né? E ele falando aqui dessa questão da velocidade, da vertigem, né, dos tempos que estão sendo vividos, né, e o estranhamento que ele tem com esses tempos tão vorazes, tão velozes. Ele diz o seguinte: a primavera de Berlim é oficialmente sancionada como estação do divertimento com a abertura do enorme Luna Park. Aqui a diversão se torna insana, o absurdo hiperbólico, a folia a um só tempo penosa e inofensiva. Há máquinas infernais que causam suor frio antes de despertarem algum prazer. O propósito de toda essa máquina grotesca é expor em sua inadequação tragicômica a pessoa que se põe à sua mercê. O propósito das outras diversões é o mesmo. A diversão aqui consiste justamente no deboche do esforço humano. Veja um senhor despedaçar a louça da loja de porcelana com bolas de borracha dura. Ele não sabe que o som da destruição o incita a novos arremessos. Ele atira bola após bola. Não vê que ao seu redor muita gente se amontoa. Talvez tenha um terrível vislumbre da verdade. E a questão de saber se essa devastação pode conter o sentido da vida não aflora a seus lábios. Né? Que ordem destrutiva é essa? Né? Que construção é essa onde destruir é a norma? Né? Nós conseguimos fazer coisas tão esquisitas que nós temos sessões de destruição de coisas, né? Como se uma das coisas assim que me choca, eu era pequeno, eu nunca vivi, né? Eu nunca tive o desprazer, e ainda bem, de levar um bolo de aniversário na cara. Né?
O bolo de aniversário, para mim, é uma coisa que se come. Entende? E certa vez, a primeira vez que eu vi isso acontecer, né, porque no Brasil a gente gosta de importar muitas coisas dos Estados Unidos. A gente devia importar leitura, pontualidade. Né? Não, nós importamos o quê? Por exemplo, aquele ato ceboso de pegar uma garrafa de suco na geladeira, em vez de botar num copo, beber diretamente e colocar ali, né, para contaminar todo mundo. E isso é bacana, imitar de americano. A gente parece que está procurando o pior dos outros povos para dizer é isso que eu vou imitar. Né? Quer dizer, a primeira vez que eu vi o aniversário de um jovem, né? Eu já tinha uns 30 anos, né? Ser comemorado com ovada na cabeça dele e jogarem um bolo nele, eu fiquei me perguntando o que é isso. Né? Até hoje eu não consigo me convencer de que seja divertido, mas eu sou uma pessoa muito antiga, muito antiquada, muito ultrapassada, enfim, não sou eu aqui que estou como um pobre velhinho, né, para poder dizer qualquer coisa. E, por fim, um livro do Joseph Roth, né, que eu acho que, digamos assim, culmina, é um livro chamado Hotel Savoy, né, Hotel Savoy, no qual ele compara a Europa que ele tinha vivido, né, no pós-guerra a um grande hotel, né, e que esse hotel, né, convivem nesse hotel, um enorme hotel, e nesse hotel eles estão esperando sempre um americano que vai vir com muito dinheiro para reformar o hotel e impedir que o hotel feche. Né? E, evidentemente, nada termina bem nesse hotel. Né? O hotel está pegando fogo, grita Ignatz. Então desça, chama o diretor. Logo, explode a clarabóia uma labareda e a cabeça de Ignatz desaparece. O sexto andar inflama-se, faltou o F aí, por favor. Vêem-se feixes luminosos atrás das grades. O quinto andar pega fogo, o quarto também. Todos os andares queimam, enquanto a multidão invade o hotel. Os sinos da torre da cidade e das igrejas caem pesadamente naquele barulho intenso. No alvorecer, sobressaem os restos quase carbonizados do hotel. A noite foi fria e ventosa, o que atiçou o fogo. Amanhã traz uma chuva cinza e inclinada que apaga as brasas escondidas. Né? Então, eu, digamos assim, fiz um roteiro turístico-literário, né, em torno de alguns autores de ascendência judaica que viveram esse momento impactante e procurei seccionar pequenos pedaços de obras que são, evidentemente, muito mais complexas, muito maiores, e muito melhores do que eu consegui transmitir aqui, simplesmente no sentido de perceber umas poucas coisas. Primeiro, ler ainda é um grande exercício de humanização, de culto, né, à essência, né, do ser humano, que é saber usar sua inteligência, sua racionalidade, né, e que a gente está jogando isso fora. Né? Um grande intelectual, astrônomo, né, de origem judaica, inclusive, chamado Carl Sagan, ele fala, né, num proposital emburrecimento das pessoas. Né? Emburrecer é um processo extremamente perigoso e danoso para as pessoas que emburrecem e para aqueles que as cercam, que são vítimas de sua burrice. Né? E burrice não é ignorância. Burrice é saber tudo. Apenas os burros sabem tudo. Eles sabem tanto que eles não precisam aprender nada. E por não precisarem aprender nada, eles nunca aprenderão coisa nenhuma. Eles já sabem. Já vieram da maternidade sabendo tudo. São incapazes de aprender qualquer coisa. O burro é prepotente, autossuficiente, já sabe tudo. E ele se nega a discutir. Né? Então, ler ainda é um caminho. Né? Nos ajuda a nos humanizar, nos ajuda a ampliar essa nossa condição humana
e perceber que ou nós aprendemos a nos respeitar como seres humanos, ou nós aprendemos com essas pessoas que tiveram suas vidas dilaceradas e profundamente tocadas e alteradas, que a vida não é brincadeira, que defender o emprego irrestrito da violência não é brincadeira, que ela se volta contra aqueles que a plantam, que o velho quem semeia vento colhe tempestade, é preciso, é inexorável e volta. A violência é como um bumerangue. Quem o atira, recebe de volta. E não há de tardar. Então, é isso. Né? Então, eu espero, enfim, ter trazido aqui alguma contribuição para o Centro Israelita, para as pessoas. Agradeço muito a paciência e a educação de todos que, enfim, participaram. E, enfim, fico ao dispor para qualquer coisa, até para fazer um meia-culpa daquilo que não tenha sido adequado ou satisfatório. Né? Muito obrigado, Flávio. Eu, em nome do Cine, agradeço ao professor Ângelo essa brilhante exposição, e aqui não vai nenhum falso elogio, né? Todos, com certeza, concordam comigo. Foi brilhante a forma como você abordou várias questões históricas, né? Desde o final, desde meados do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, que é um período riquíssimo para a história judaica, né? Que é a partir do caso Dreyfus que nós daremos o chute inicial que vai culminar com a criação do Estado de Israel, cuja independência a gente comemora depois de amanhã, né? 73 anos. Então, numa das sessões do julgamento do coronel Dreyfus, estava presente o jornalista e escritor Theodor Herzl. E ele, como parte desse processo todo, onde as elites judaicas tinham acesso às universidades, mas não tinham acesso às profissões. O uso, Herzl foi advogado e era proibido porque a lei não permitia a advocacia realizada por judeus no Império Austro-Húngaro e nem na Alemanha. E ele vai ser, então, jornalista e vai cobrir o caso Dreyfus. E esse caso é um caso fundamental dentro de todo o psiquismo de Dreyfus, perdão, de Herzl, que vai dar origem ao movimento nacionalista judaico, o sionismo. Então, a abordagem foi fantástica. Há um mundo inteiro, cada um desses grandes mundos desses escritores, eles englobam um mundo fantástico de pesquisas e de saberes, né? Viveram momentos de uma riqueza onde o sofrimento era a razão maior da vida dessas pessoas. Elas viveram 2 guerras, elas viveram um extermínio não só do povo judeu, mas extermínios de ciganos, extermínios de pessoas que tinham defeitos físicos e mentais, o extermínio de homossexuais, de negros, de prostitutas, sendo que o Holocausto judeu, numericamente, foi o maior de todos. Então, eu quero lhe agradecer por essa noite mais do que agradável, foi brilhante, foi muito interessante. E nós vamos aqui, a noite já está um pouquinho tarde, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, vamos colocar aqui mais 20 minutos e abrimos um pequeno pergunta-resposta. Está aberto. Oi,
eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Alguém me ouve? Sim. Sim, ok. É que eu cresci em Israel e lá também eles não conhecem muito esses autores centro-europeus, mesmo judeus. E o caso de Bruno Schulz é bem interessante. Aliás, eu acho que foi matado na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. E ele foi completamente desconhecido lá em Israel, até que um autor israelense chamado Grossman, David Grossman, mencionou ele em uma história fictícia dele. E aí, de repente, começaram a traduzir o livro dele, um ou dois livros deles que sobreviveram. E ele virou assim, de um dia para o outro, ele virou bem conhecido lá. Obrigado, Nir. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu vou só dizer uma coisa, a escrita do Bruno Schulz é maravilhosa. Tem uma pequena parte que eu uso na disciplina de introdução aos estudos históricos, duas partes. Uma quando ele fala do cachorrinho, né? E quando o cachorrinho que eles tinham em casa, chamado Nimrod, ele vê uma barata. E o cachorrinho é um filhote. E o cachorrinho não sabia que sabia latir, né? Então, de repente, o cachorrinho vê a barata pela primeira vez e ele corre para cima da barata. Ele diz assim: a barata, com aquela sabedoria milenar das baratas, né, sai correndo de um canto para o outro, o cachorrinho vai. E naquele impulso ele descobre que sabia latir. E ele se assusta porque pela primeira vez em sua vida ele havia latido. Quer dizer, é de uma sensibilidade, de uma capacidade de observação da existência. Enfim, tem que se ler, né? Deixa eu ver aqui. Vivi ainda está aqui Não, Vivi já saiu. Nós tivemos em torno de umas 26 pessoas. Algumas saíram e entraram algumas vezes e nós estamos concluindo com 18 pessoas. Samuel, você quer fazer alguma pergunta? Não, pergunta não. Queria parabenizar o professor. Foi uma explanação fantástica, acima de qualquer expectativa. Na realidade, podia até ser quebrado em 2 encontros para ele aprofundar um pouco mais, porque foi realmente fabuloso. E tem um ponto apenas que me tocou, que ele falou porque o Dreyfus era mais fácil dele ser condenado, porque os judeus eles tinham fama de ser apátridas, de serem judeus e não nacionais. E até se conta uma história relacionada ao antissemitismo, eu também não sei o grau de verdade disso, que, salvo engano, os judeus poloneses eles mantinham muito mais as tradições judaicas de uma forma mais milenar, e os judeus alemães estariam mais ocidentalizados. E dizem, né, ou é ao contrário, posso estar confundido também, posso estar trocando os países. E dizem que... Não, é isso mesmo? Estou correto? Ótimo. E dizem que, na Polônia, o antissemitismo era todo baseado. Esses caras não são poloneses. Esses caras são totalmente diferentes. Eles não são... Eles se vestem assim, com essa capa, com essas barbas, eles não são do nosso povo. Eles são traidores. Na Alemanha, por sua vez, como eles eram mais ocidentalizados, eles não se vestiam tanto a caráter, com roupas, digamos assim, tradicionais, com barbas longas. O preconceito na sociedade alemã era essa. Como esse judeu ousa tentar ser igual a nós? E por que eu estou contando isso? Porque eu acho importante consignar que o antissemitismo ele não tem justificativa.
Se pode, inclusive, usar argumentos contraditórios para justificar o antissemitismo entre si. E eu achei muito importante consignar isso diante de um estudo histórico de autores judeus que, consequentemente, foram influenciados pela história judaica e todos os problemas de perseguição que a gente teve na Europa, que tem no mundo, enfim. E eu acho interessante lembrar que uma pessoa racista, ela não tem argumento, ela inventa um argumento. E por isso também é o nosso dever lutar contra esse tipo de... qualquer tipo de discriminação contra qualquer tipo de pessoa. Só isso, realmente. Parabéns, professor Ângelo. Fantástica a sua explanação. Beleza, ótimo. Mais alguém, pessoal? Felipe? Tem uma no chat, Flávio. Oi, Flávio. Boa noite a todos. Eu só queria dizer, fazer um comentário, puxando também justamente o que Samuel falou. Século XVIII, Alemanha, judeus, período ali que o pessoal tá vindo a escalar o iluminismo judaico, digamos assim. Um grupo de judeus começa a realmente querer ser incluído mais à sociedade. Logicamente, começam a trazer para si costumes, formas de se vestir, enfim, se ocidentalizar para serem aceitos na sociedade. É aquela coisa. Em um dos comentários, eu não me recordo qual professor dos autores que o senhor abordou, que dizia que ele não se sentia judeu, não se sentia, não tinha conexão com aquela terra distante, com esses ancestrais. E justamente porque o pensamento era de nós queremos nos integrar a essa sociedade, a sociedade da época, né? E aconteceu que, com o trauma da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, veio o nascimento do Estado de Israel, da necessidade de existir um país, um local seguro para o nosso povo. É aquele pensamento, né? Antes, o povo judeu, esse grupo na Alemanha de judeus, eram tidos, digamos assim, nós não somos judeus alemães, nós somos alemães judeus. E o futuro mostrou que realmente o povo judeu tem que ter um lugar para si. O antissemitismo, esse ódio que existe contra a civilização judaica é sem precedentes e nunca vai deixar de existir, né? Queira Deus que deixe de existir um dia, mas essa é a razão toda de tudo que nós necessitamos, inclusive um Estado para que a gente se proteja, né? Um dos únicos locais no mundo em que a gente pode ter mais segurança. Só isso mesmo e obrigado, professor. Obrigado, Flávio. O autor é o Schnitzler, Arthur Schnitzler, No Caminho para a Liberdade. Perfeito. Professor, muito obrigado do coração. Vai ser convidado. Flávio, tem uma aqui no chat. Tem no chat? Então, vamos aqui. É do Ivan. Deixa eu ver aqui. Estes pensamentos sobre a humanidade são atualíssimos. São autores fundamentais para a compreensão do nosso tempo. Discussão fundamental e bem fundamentada. Literatura de primeira que colabora para a investigação histórica, sociológica e cultural. Não tenho a menor dúvida. Porque nós vivemos tempos que não são os mesmos, mas nós vivemos um processo de histeria mundial, né? Nós estamos, apesar da evolução tecnológica, nós estamos dando demonstrações diuturnas de que não aprendemos as lições, né? Nós tivemos uma pandemia no início do século XX, muito mais letal pela ausência de tecnologia, de ciência, de medicina,
E os comportamentos do que nós vemos nos nossos dias de hoje é muito, mas muito absurdo. Ela denota toda essa loucura mental que atinge as pessoas e que as leva a um processo de histeria inconsciente. Eu vi uma foto hoje que dizia o seguinte: não tem pandemia, isso tudo é comunismo. Então, assim, é uma loucura, é um processo histérico, irracional, que atinge as populações do planeta. E não é só no Brasil, não. Em todo canto, de formas diferentes, mas em todos os lugares, a gente está se deparando com situações muito parecidas com o que as pessoas viveram lá atrás, no início do século XX, né? A mulher espiã, o bigode, a mulher espiã. Aí você vê no século XXI uma placa: não tem pandemia, são os comunistas. Então, assim, é impressionante como nós temos a capacidade de nos repetirmos sempre no pior, nos erros. É impressionante. Então, professor, se eu quiser dar uma última palavra. Eu agradeço, Flávio. Era mais embaixo tá a pergunta, né, do Ivan, se a violência do século XX, que ainda está aí, destruiu a fonte dessas mentes fabulosas, né? Eu não diria que destruiu, eu acho que algumas perdas são, de fato, irremediáveis, né? Com certeza. Agora, a humanidade ela tem uma característica também, assim, até para terminar, como diriam os padres católicos em latim, sursum corda, né? Corações ao alto, né? Até para que a gente termine, quer dizer, a capacidade também de resistência, né? E de resiliência, de resistência, de reação, né? É ela que pode nos garantir a saída, né? Como Freud havia dito, quer dizer, nós lidamos com eros e thanatos, né? No mau estado de civilização, né? Quais forças prevalecerão? As forças destrutivas ou as forças de criação, né? Nós estamos jogando o jogo, né? E a vida, né? Vinícius de Moraes dizia que a vida é para profissionais, não é para amadores, né? A gente está aqui, né? Não está de brincadeira e tem que saber que é isso mesmo. Não adianta criar um conto de fadas cor-de-rosa, que é tudo bonitinho, né? Feito aquele romance açucarado estadunidense de Eleanor H. Potter, Poliana, né? Aí Poliana fazia o jogo do contente e tudo ela vê lindo, cor-de-rosa, sempre bem, né? Tudo é para ficar contente, quer dizer, sem cair no fatalismo destruidor e imobilizador, porque o fatalismo nos imobiliza, né? E nos deixa lá parados, olhando para o ventre da besta, né, paralisados, né? E Nietzsche dizia: se você olhar demais para o abismo começa a olhar de volta para você, então você também tem que pensar que é possível reagir, é possível resistir, é possível fazer diferente, né? Eu acho que a única lição que a história ensina é sempre essa: é sempre possível ser diferente, né? Então, não há por que nós terminarmos aqui na terça-feira, né, sem ser sursum corda, assim, né, corações ao alto, né, sem imaginar que se fizermos errado, podemos fazer certo. E que se está tudo igual, a gente inventa um jeito diferente, né? Enfim, então, Flávio, muito obrigado, fica à disposição, né? E, enfim, agradeço aí a paciência das pessoas, né? E estamos aí. Valeu. Obrigado, professor. Uma boa noite. Então, amigos, Boa noite a todos e vamos concluindo o nosso Zoom de hoje. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Laila. Boa noite, boa noite. noite.